Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde, mais uma tardezinhas com Jesus. Nós estamos aqui no Leitura Diária Oficial para trazer a palavra de Deus para mim e para o seu coração. Amém? Que está lá em Mateus no seu capítulo 13, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da sua semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu no pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, né? E outra caiu em boa terra, e deu fruto, sem outro fruto, e sem outro a 70 e outro a 30. 60 e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E cercando-se dele, os discípulos disseram: Por que ele falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvires, mas não compreendeis, e vendo veres, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se convertam, e eu os cure. Bem-aventurados os olhos vossos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aqui vai falar, né, da parábola do semeador, né? E aí, em algum momento, o discípulo pergunta por que, né, o Senhor falaria em parábolas. Porque o que é parábolas? Parábolas é uma ilustração, uma demonstração, né, um exemplo, né, que o Senhor Jesus sempre usava para ensinar. E aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que o semeador ele sai a semear, e aí em três tipos de locais a Bíblia vai dizer que essa semente cai. Ela cai no caminho, ela cai entre as pedras, ela cai entre os espinhos e cai uma boa terra. E aí depois, quase no término do versículo, o Senhor vai explicar, né? Só que o Senhor para responder a pergunta do discípulo, da qual diz assim: por que eu falo por parábolas? Porque a vocês deu a conhecer. Porque eles não fazem questão de ouvir, eles não fazem questão de ver. Porque muitas das vezes eles endureceram o seu coração. Mas é o que acontece nas nossas vidas, queridos. Às vezes o Senhor fala conosco e nós, através de pessoas, a gente fecha nossos olhos, a gente trava o nosso coração, a gente tapa nossos ouvidos e não querem ouvir porque é uma decisão minha, uma decisão sua. É fulano que tá pregando, não quero ouvir. Não vou ouvir, não vou dar ouvido, seja para correção, seja para bênção. Então ele acaba tendo resistência para ouvir aquilo que o Senhor quer aos nossos corações. Então, o que acontece é que Jesus fala assim: eu vou falar por parábolas, eu vou falar para vocês entenderem, mas há muitos desses aí com seus corações endurecidos, porque a gente bem sabia que antigamente os fariseus, os hipócritas, os escribas, alguns não queriam ouvir a doutrina de Jesus. Como eles eram judeus, não aceitava que Jesus viesse pobre, viesse daquele jeito. Então eles não aceitavam, eles taparam os seus olhos ao ponto de não querer saber mais de nada, só aquilo que estava ao seu nariz, né? Os olhos, né? Vê só o que está no nosso nariz. A gente não consegue ver além quando a gente bloqueia, quando a gente não ouve, quando a gente não aceita, quando a gente não permite, na verdade, não se permite ouvir a palavra de Deus, ser liberto por ela, ser transformado por ela, ser mudado por ela. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor agora começa a explicar, né, para aquele povo o que significava que caiu no caminho, né? E aí a gente vai ler, né, para ficar bem claro aos nossos corações. Aí Jesus vai dizer no 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendem,
Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Né? O Senhor, a sua palavra é pregada, o Senhor... Só que vai deixando, não guarda. E aí vem o inimigo e rouba. Porém, que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, né? É o que a gente sempre observa aí, né? Poxa, que palavra abençoada, mas não pegou aquela palavra, não colocou em prática, e aí veio o desânimo novamente, a palavra de ânimo, né? E veio o desânimo novamente, ele cedeu aquele desânimo. Por quê? Porque não guardou aquela palavra no seu coração, para quando o desânimo viesse, ela usasse. Aí vai dizer... E o que foi semeado entre espinhos, o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, a gente está preocupado muito com muitas coisas, esquece de se preocupar com a palavra, em guardar a palavra, em ter a palavra no seu coração, em ser alimentado pela palavra, né? Então, quando as sementes, elas caíram no espinho, elas foram sufocadas com as coisas deste mundo, com as coisas desse século, e infelizmente é o que tem acontecido com as nossas vidas. O Senhor diz, ao não ficar ansioso por coisa alguma, antes que as suas petições sejam conhecidas diante de mim com orações e súplicas e ações de graças, né? Aí vem a dificuldade, vem o problema, ficamos ansiosos, preocupados e esquecemos da palavra, né? Porque a palavra, a semente é a palavra de Deus. Então a gente esquece da palavra e acaba sufocando, e acaba se angustiando, acaba se perturbando, culpando a Deus, culpando as pessoas, e não tem uma direção daquilo que é necessário fazer. Quando a palavra diz, olha, lançai a sua ansiedade a mim, lançai, vem diante de mim com as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Então, o Senhor sempre tem uma palavra para nos levantar, mas a gente deixa essa palavra sumir, sufoca as coisas do mundo e a gente acaba não absorvendo aquilo que Deus está falando. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 70 e outro 30, né? Quando a terra é boa e ela dá ouvido à semente, que é a palavra de Deus, e absorve, deixa germinar, e deixa crescer, e deixa produzir, né? Deixa desenvolver e produzir frutos, a Bíblia vai dizer que é frutos de 100, frutos de 60, frutos de 30. Então, são muitos frutos que essa pessoa colhe, né? Quando ela guarda a palavra no coração, ela deixa criar raiz, ela deixa criar vida, né, dentro de si, porque a palavra do Senhor ela é vida, queridos. A palavra do Senhor é vida, é eficaz, né? A palavra do Senhor é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Então, nós precisamos guardar essa palavra do semeador, né? E quando a palavra vier, quando o Senhor plantar dentro de nós, a gente guardar, né? Muita gente oca, né? Muita gente perecendo, muita gente distante de Deus. Mas Davi, ele disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? O que a gente precisa é essa junção de Davi com a palavra do semeador, né? Guardar, deixar germinar, deixar criar raiz dentro de nós, ouvir a palavra de Deus e desejar, né? Viver, né? Aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que a palavra nos garante. Então, hoje é tarde da gente fazer isso, queridos, tomar posse da palavra, não ser que nem aqueles hipócritas, fariseus, que simplesmente fecharam seu coração, endureceram seu coração para a palavra. Aí, né, o que sempre o pastor Marcos fala, né, se eu atender iniquidade no meu coração, o Senhor não vai me ouvir, né, se eu endurecer o meu coração, né, se eu desprezar a palavra, né, Deus não vai me ouvir, Deus não tem parte nenhuma comigo. Então, hoje é tarde a gente entender isso. Vamos orar? Soberano Deus, glorioso Pai. Deus, boa essa palavra, Jesus. Nós, às vezes, nos pegamos, meu Pai, no Evangelho, Senhor, dessa maneira, Deus. A palavra é uma bênção, ouvimos, nós não guardamos. A palavra é uma bênção, Senhor. O Senhor fala conosco, Senhor. E aí, naquele momento, daqui a pouco, a gente esquece, porque vem as lutas, vem as dificuldades, e a gente, assim, acaba sucumbindo, Senhor. Mas hoje é tarde, Espírito Santo de Deus, nos fazer sem entender, Senhor, o quão importante a gente, Senhor, ter a tua semente plantada dentro de nós, que é a sua palavra, Jesus, para que quando vierem, Senhor, as dificuldades, os problemas, estamos alicerçados no Senhor e na sua palavra. Pai,
aquela, Senhor, terra, Deus, que foi plantada, que recebeu a boa terra, que recebeu a semente da tua palavra, ela produziu, Senhor, frutos de 100, de 60, de 30, foram muitos frutos, Pai, e o nome do Senhor foi glorificado, meu Deus, por isso, Jesus, por aquele que ouve a tua palavra, Senhor, e as pratica, Senhor. Deus poderoso, te pedimos nessa tarde, Senhor, nos capacita para viver, Deus, essa palavra, o Senhor sempre nos instruindo, o Senhor sempre nos ensinando para que a gente possa crescer, avançar, viver grandes coisas na sua presença. Deus, muito obrigada. É isso que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Minha querida, Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus.